Vinha para falar de legislação em torno da questão das bets, né, gente? A regulamentação do questão do mercado de apostas aqui no Brasil, tema que está muito em alta, e hoje a gente traz uma discussão sobre a legislação diretamente, alguns conflitos que estão acontecendo ali de parlamentares de partidos, inclusive da base aliada do governo, passando a questionar alguns termos do projeto de lei sobre as regras para a aposta online aqui no Brasil. Até mesmo alguns integrantes do PT têm dito que não avaliaram os efeitos negativos e o alcance das bets nas contas dos brasileiros. A gente que tem trazido dados alarmantes sobre esse vício aqui no Brasil. A gente lembra no contexto todo que a lei que liberou as bets no Brasil foi aprovada lá no governo Michel Temer, mas desde então só começou a ter uma regulação sobre isso ano passado aqui no governo Lula. No ano passado o governo editou uma medida provisória sobre o tema e a partir disso começou-se a discussão. O projeto de lei passou a ser discutido no Congresso, teve uma primeira votação na Câmara há um ano, o texto foi aprovado simbolicamente com votos contrários só de deputados do PSOL e do Novo. Já no Senado, em dezembro do ano passado, o texto base também foi votado simbolicamente, mas 2 destaques foram aprovados e, ao contrário do que o governo queria, o tema acabou voltando para a Câmara. No mês passado, o Ministério da Fazenda definiu regras para o jogo responsável, que foi o termo usado para regulamentar a discussão no mercado de apostas, e os efeitos completos dessa legalização como um todo vão começar a entrar em vigor em janeiro de 2025, em questões ali de impostos em cima disso tudo. O governo já conta com uma arrecadação nesse sentido, mas com essa preocupação em torno do mercado das bets crescendo, a gente tem visto, na verdade, até uma aceleração do processo de legalização desses sites como reação por causa justamente dessas reações que a gente tem acompanhado no Congresso, né? Atualmente, Raquel e Josias, a gente sabe que qualquer site de aposta pode atuar aqui no Brasil, isso acabaria só lá em janeiro, mas o governo, com essa preocupação toda, inclusive antecipou a data de corte dessa discussão toda para outubro, para que se comecem a seguir algumas regras de um tema tão importante quando a gente se trata justamente, inclusive, de endividamento de brasileiros quanto a esse mercado que precisa de uma regulação, né, Raquel? Em que pé que a gente está nessa discussão, trazendo agora, inclusive, esse impasse de pessoas, de parlamentares que trataram dos termos dessa regulação no começo, agora percebendo que não tinham avaliado o tamanho do risco que ele aplica aqui para o país. Acordaram, né, Natália? E assim, é muito duro isso, porque o nosso Congresso e às vezes o governo, e aí estou falando de qualquer governo, tem o hábito de fazer isso. Olha uma matéria apenas de uma perspectiva, não prevê e não se precaver com os resultados, as consequências que isso pode ter, e depois tem que ficar tipo, ajeitando a casa, tentando minimizar os danos. É isso que aconteceu aqui. A gente lembra, e eu cobri isso muito de pertinho, todo mundo que acompanhou essa discussão, foi uma bandeira do Ministério da Fazenda regulamentar esse mercado, que as bets já estavam liberadas, mas regulamentar também o mercado online para aumentar a arrecadação. Era esse o único exclusivo foco, né, que vai começar o ano que vem para poder robustecer o caixa do governo, que está sempre com o caixa apertado, porque tem muita dificuldade de fazer o dever de casa, que é realmente reduzir o tamanho da máquina do Estado, eliminar gastos, e aí está sempre tentando aumentar a arrecadação. E essa era uma iniciativa que foi olhada estritamente nesse sentido. E o governo colocou a sua força, contou com o apoio do Congresso, contou com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, contou com o apoio do PT, contou com o apoio de toda a base. Só que a perspectiva da regulamentação, ela faz com que esse mercado seja estimulado, com que mais empresas entrem, com que mais gente comece a jogar, e está totalmente sem controle. Você tem todo tipo de propaganda, você tem todo tipo de público sendo alcançado, público mais vulnerável, criança, né? A internet está aí, praticamente todo mundo tem acesso, de várias idades, certo? E é uma indústria que leva ao vício. Então, a gente está falando de uma indústria que tem que ter regulamentações rígidas, parecidas com a indústria do álcool, com a indústria do tabaco.
Isso não foi feito, isso não foi pensado lá atrás, porque o governo e o Congresso tomaram uma medida olhando apenas de uma perspectiva. Isso aí é falta de reflexão, falta de estudo e falta de responsabilidade dos nossos governantes e dos nossos parlamentares. Esses questionamentos levantados, falando aí de que subestimaram os impactos negativos, vão muito nessa linha justamente do vício, do endividamento. Josias, trazendo aqui só um pouco mais de detalhes, os questionamentos têm ido na questão de tratar de vetar questões de propagandas, proibir o uso de cartão de crédito e contas do Bolsa Família, que a gente viu dados preocupantes ontem do Banco Central, da quantidade de dinheiro que sai desse tipo, do próprio benefício, de pessoas que recebem esse tipo de benefício e acabam caindo no endividamento dentro desse gasto, e também de criminalizar a divulgação por influenciadores digitais, questão que ficou em alta com o caso do Gustavo Lima e da Deolane Bezerra, e também regularizar a questão da publicidade, muito nesse aspecto que a Raquel estava falando, que é da perspectiva da saúde mental dentro disso, né, Josias? A dependência em jogos de azar já é considerada a terceira maior do mundo, como a Raquel comentou, passando ali só de questões de tabaco e do álcool. Como você vê essa reavaliação agora por essa ótica? Acredito também que eles acordaram para essa discussão tão sintomática do momento, precisou dessa repercussão toda no momento para essa discussão voltar, e agora, então, como a própria Gleisi Hoffmann destacou, querer uma nova análise dessa discussão ainda esse ano? O mais grave é que todo mundo sabia que ia dar nisso, né? Nós mesmos comentamos aqui várias vezes, enquanto isso tramitava no Congresso, quando se discutia essa regulamentação da jogatina, a gente discutia aqui. Todo mundo sabia onde ia parar, né? E a questão é que nós estamos agora observando uma reiteração de um velho vício do que costuma infelicitar diferentes governos, que é a lamentação depois do fato. O vício ele se constrói na velocidade da luz. Rapidamente, o viciado constrói ali castelos no ar e essa perspectiva do enriquecimento fácil, isso conduz as almas mais frágeis para o vício, né? E depois, quando as pessoas caem em si, quando o viciado cai em si, ele volta à realidade pela escada, degrau por degrau. É um processo muito sofrido, né? E aí veio esse levantamento do Banco Central que mostra o tamanho do improviso. O governo lá atrás queria arrecadar a qualquer custo. Ainda hoje, o governo privilegia a arrecadação em detrimento do ajuste pelo corte de gasto, né? Então, queria arrecadar. Enxergou na regulamentação da jogatina uma perspectiva de aumentar a sua arrecadação. Agora vem o Banco Central informando que o brasileiro está gastando aí entre 18 bilhões e 21 bilhões de reais por mês nesses jogos eletrônicos, as chamadas bets. Jogos legais, também os ilegais, como aquele jogo do Tigrinho, tem um nome delicadinho, mas é uma safadeza, uma ilegalidade. E tem gente até do Bolsa Família. Dinheiro de programa social sai direto do Tesouro e que deveria encher a geladeira das pessoas pobres no Brasil, deveria comprar remédios, gêneros de primeiríssima necessidade. Esse dinheiro, um pedaço dele está indo para o jogo, né? E isso tudo se deu na base do lobby, lobby no executivo, lobby no legislativo, e os envolvidos nesse processo não tiveram o cuidado de chamar a cavalaria da saúde, gente especializada em sanidade mental, gente que sabia que esse tipo de liberação de jogo, regulamentação, o jogo responsável, junto com essa responsabilidade, vem criminalidade, vem milícia, vem tráfico de droga, vem lavagem de dinheiro e vem o desequilíbrio, vem o vício, vem um vício que, inclusive, pode levar as pessoas ao suicídio, pode desestruturar famílias. Então, numa hora em que a renda do brasileiro deveria estar subindo com o aumento real do salário mínimo, com a redução do desemprego, esse dinheiro que está sendo injetado na economia, parte dele está indo para o jogo. Então, estão caindo as vendas no varejo e está aumentando o endividamento das famílias. Não é possível uma coisa como essa. Aí vem o presidente Lula, lá em Nova York. Estamos percebendo o endividamento das pessoas mais pobres. Estão tentando ganhar dinheiro a qualquer custo.
Isso precisa ser regulamentado. Ora, precisava ser regulamentado lá atrás. E agora há uma regulamentação que já está esboçada aí para o início do ano que vem. Evidentemente, isso tem que ser antecipado. E não se pode deixar na mão das próprias empresas da jogatina o controle sobre esse jogo desmedido, o controle do CPF, da pessoa que está fugindo ao controle, está apostando mais do que deveria. Isso tem que ser feito pelo Estado, né? Então está tudo na base do improviso, isso foi feito em cima do joelho e agora nós estamos enfrentando as consequências. É um descalabro e não faz sentido essa lamentação depois do fato, né? Isso é uma coisa inaceitável, mas aconteceu no Brasil. Nath, me permite só uma observação rápida? Nath, está me ouvindo? Tô sim, você tá me ouvindo? Tá, agora estou. Agora Só sim, uma vamos. observação rápida que eu queria deixar uma pergunta para os nossos governantes, para os parlamentares que dizem que subestimaram os efeitos negativos. Eles não sabiam que jogo vicia? Nessa fala que o Josias traz, inclusive, do presidente Lula, ele fala muito ali sobre como hoje em dia o jogo tá no celular, tá dentro da sua casa, não precisa mais ter essa questão. É uma realidade que já é presente há muitos anos, né? Uma questão, eu queria até perguntar para vocês em termos de efeitos práticos, esse questionamento, como a própria Glaze levantou, como isso pode se dar como uma revisão agora, como eles correm atrás desse prejuízo? Ela falou ali em procurar o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para propor um esforço entre os parlamentares sobre o assunto. O Josias tocou na questão do lobbying, sendo um ponto que trata de vício, trata de como álcool, como tabaco. Os impostos deveriam ir lá em cima. Como é que está essa discussão e atuação do lobby nesse sentido? Como que vai se dar em efeitos práticos essa articulação para rever essa discussão, Raquel? Vou precisar apurar mais isso, Natália, para tentar entender, porque certamente o setor vai segurar, né? Tem uma alíquota ali relativamente alta, mas assim, precisa ser feito muita coisa, sabe? Você precisa de impostos muito altos, você precisa de uma regulamentação forte da propaganda, precisa ser praticamente proibida, tem muita coisa que precisa ser feita. Eu não acho que assim, não é tão simples como simplesmente vai e tira do ar, né? Geralmente, quando você lida com coisas que viciam, como tabaco, como álcool, ou mesmo as drogas, você simplesmente proibir não é tão simples, você não consegue eliminar dessa maneira. Agora, você precisa de regulamentação rígida. E aí, repito minha pergunta, né? Para quem subestimou lá atrás, vocês não sabiam que jogo vicia? Até o bingo vicia, né? Imagina esses jogos eletrônicos que estão ao alcance da mão ali, que você não precisa nem se mexer, é só Não, acionar o exatamente. celular, né? Isso é Exatamente. E a gente desrespeitoso traz demais.